Estamos ao vivo, quer ver? Aí, ó. Então já tá rolando lá. Aí deixa eu só mandar os links para a galera. Ah, vou te mandar o link também no WhatsApp, se você quiser encaminhar para alguém nos assistir. Então vou te passar ali agora. Boa, já compartilho aqui. Ótimo. Estamos ao vivo. Foi, querido. Daqui tudo certo, amigo. Quando você puder também. Tô pronto. Então vamos lá. Bom, bom dia, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. A gente está começando mais um Hiperpapo. E hoje eu estou aqui com meu amigo Wallace Lara. Tenho certeza que a gente vai bater um papo que vai inspirar muita gente. A ideia hoje aqui, pessoal, é conversar sobre comunicação e moda em particular. Mas, na verdade, a gente está conversando sobre a vida, né, Wallace? Afinal de contas, estamos todos acometidos por esse Covid. Ô, Wallace, seja muito bem-vindo ao Hiperpapo. Para mim é um orgulhaço ter você aqui. A gente bate papo sempre muito correndo, né? A vida é muito corrida, mas eu sei que você tem uma história maneiríssima, eu sei que você tem muita coisa legal para falar para a nossa audiência do Hiperquadro. Ô, Wallace, eu sempre falo para os meus convidados, para eles mesmos se apresentarem, contarem um pouco da sua história, porque, afinal de contas, quem melhor do que você mesmo para falar sobre você? Ô, Wallace, como eles costumam dizer num outro, podcast por aí, quem é você na fila do pão, meu querido? Seja bem-vindo. Lana, querido, bom dia. Obrigado pelo convite, estou honrado de falar aqui com você, um cara que eu admiro super e que sempre foi um parceiro, me ajuda muito, inclusive a identificar os talentos que eu preciso para somar para o que a gente vem construindo aqui, né? Bom, sobre mim, eu sou o Wallace Lara, tenho 34 anos e sou do interior de São Paulo, Franca. Eu vim para Belo Horizonte muito jovem, com 17 anos. Aqui em BH me tornei produtor de eventos, produtor artístico, diretor artístico. Como produtor de eventos, trabalhei em todos os principais clubes de música eletrônica de Belo Horizonte. Comandei a Josefine Roxy durante 8 anos. Tive meu próprio clube, fiz eventos por todo o país, fora do país, em Barcelona, Madrid, Ibiza, Frankfurt, na Alemanha, enfim. Rodei bastante, viu, Lana? E que massa. Aprendi bastante também ao longo desses anos, porque comecei a trabalhar muito jovem. Com 9 anos eu já trabalhava. Comecei a trabalhar dentro de uma agência de modelos e talentos. E olha só, hoje sou dono da maior agência de modelos e talentos de Minas, né? Há 3 anos criei a Máxima Talents e a gente está fazendo um trabalho de referência aqui no mercado mineiro. A ideia é expandir mundo afora, mas junto com a Máxima tem outras empresas da Stronger Group. São 7 empresas nesse momento e a gente atua nos escopos da comunicação, gestão de pessoas, produção de eventos, produção artística. Você sempre me manda talentos aqui para a Stronger 7, né? Minha agência de comunicação com foco em marketing digital e branding, aonde eu estou, inclusive. É de manhã, então o pessoal está chegando, às vezes pode atrapalhar um pouquinho a nossa conversa, mas temos muita coisa boa para falar, né? De uma maneira mais resumida, esse sou eu. Olha, seja bem-vindo, realmente é uma história linda e de muita coisa maneira, assim, que eu fico sabendo das notícias de maneira transversal, ou é um ex-aluno, um ex-colega que está trabalhando com você, ou são das ações que vocês fazem no mercado, eu acho sempre muito massa, de todas as empresas do Stronger Group. Wallace, vamos direto ao ponto, então. Primeiro, bem-vindo novamente, né? Cara, o público majoritário do Hiperquadro são comunicadores e professores, mesmo que a gente tenha, eventualmente, todos os tipos de profissional. Mas a real é que todo mundo, seja quem for, está sofrendo das mesmas auguras ou delas parecidas. Queria te perguntar uma coisa assim, como para você tem sido esse momento da pandemia, em particular em relação ao seu trabalho? Como é que você tem enfrentado esse momento?
Olana, desculpa, travou um pouquinho. Eu acho que Ah, você perguntou a respeito desse momento, que a gente tem feito para enfrentar esse momento. exatamente. Pois é, o mundo de cabeça para baixo e a gente continua, a gente se reorganizou e a gente está num momento muito bom, apesar dos pesares. É Claro que é um período muito delicado e eu acho que as pessoas, né, ninguém está 100% bem no momento como esse, verdade. mas em relação às empresas, a gente vem uma crescente muito interessante. Crescemos, inclusive, 380% só nesses 5 primeiros meses de Uau, 2021. cara, parabéns. Muito obrigado. E por isso que eu estou sempre em busca desses talentos fora da curva e vez ou outra te aciona. E, Olana, me manda esses talentos e tudo, porque, de fato, eu seleciono a dedo as pessoas que vêm trabalhar aqui, porque o que a gente está construindo é muito sério e nos enche de orgulho, né? A gente vem nessa crescente porque a gente consegue atender todo tipo de solução em comunicação, em talentos, né? Nessas áreas que eu falei, comunicação, gestão de pessoas, produção de eventos, produção artística, a gente consegue fazer por aqui. É claro que os eventos agora estão mais parados, e aí a Claro. gente espera voltar, sei lá, a partir de setembro, quem sabe, né? Pela liberação que saiu agora, Uhum. mas a gente está atendendo. Muitas empresas estão precisando, por exemplo, reformular suas marcas, né? Ou de um novo posicionamento, e a gente tem essa capacidade de fazer isso aqui de uma maneira muito legal. A produtora audiovisual também fortalece o institucional ou as Uhum. ações publicitárias dessas empresas. Uhum. E os talentos da Máxima, por exemplo, que não é só uma agência de modelos, a gente trabalha uma série de talentos, diferentes tipos de talentos, e Uhum. agora nós estamos, inclusive, passando por uma virada de chave importante, porque eu estou criando novos setores para fomentar outros tipos de talentos, fomentar, por exemplo, o empreendedorismo no Máxima Legal. Hunt, ou o marketing digital e as conexões através do Máxima Hub. Só para falar um pouco sobre respondendo, né? Eu estava falando sobre esse Claro. crescimento. Nesse momento, a gente está, por exemplo, saltando de um andar para outros 2 andares. Então, nós estamos Uau, pegando. cara. Eu estou no 20º, aí nós estamos pegando o 21º e o 22º andar, aqui no prédio do McDonald's da Savassi, né? Eu acho que o maior desafio, complementando o que eu estava dizendo, né? Uhum. É você acompanhar as necessidades, as novas necessidades dessas empresas, as que estão passando por dificuldade, precisam se reformular, se reinventar, ou Uhum. as que estão surgindo, porque muitos empresários, né, estão encerrando seus negócios, porque já não fazem mais sentido, e aí estão criando novos negócios, e aí a gente consegue contribuir muito para essa construção, né? A SET, por exemplo, como eu disse, tem foco marketing digital e branding, então a gente trabalha desde a construção dessa imagem, a definição do nome, criando a identidade visual, o posicionamento dessa marca e ações publicitárias, né? Agora, inclusive, vou dizer no primeiro semestre do ano que vem, a ideia é trabalhar também com growth hacking Ah, e, legal. em seguida, o design thinking, né? Então, tudo que esses novos empresários, esses empresários com novas empresas precisam num momento como esse, por exemplo, né? Wallace, legal demais isso aí que você falou. Eu estava te explicando antes de nós começarmos, só falando assim para quem está nos assistindo, que a ideia principal do Hiperquadro é trazer histórias inspiradoras como a sua, para que as pessoas que estejam precisando desse tipo de conselho saibam o que fazer, como fazer, e, né, saber poder se mexer para poder melhorar de vida ou se reposicionar. E aí eu achei interessante isso aí que você comentou sobre as atuações que a empresa de você já faz e as próximas que vocês estão projetando fazer, e me parece que todas elas estão dentro de um arcabouço, de um modelo, de um sistema em que está sendo muito utilizado hoje, por exemplo. As pessoas precisaram se reinventar, necessariamente tiveram que fazê-lo através do meio digital ou da internet, né? E aí, nesse sentido, elas terem que entender sobre brand, sobre estratégia digital, é fundamental, não é verdade? Quando você diz desse crescimento, que é impressionante, parabéns novamente, de 300 e tantos por cento, você acha que tem a ver com o fato da gente ter entrado em isolamento social, então as pessoas tiveram que fazer mais negócios pela internet? Não, honestamente, não.
Claro que sim, surgiram várias oportunidades nesse sentido, mas o meu crescimento em si tem muito a ver com a forma que a gente se reorganizou. E aí a gente refez toda a identidade visual, a gente refez a estratégia, eu busquei, eu mudei sim os rumos dos negócios, e surgiram várias oportunidades a partir disso, mas eu acredito, Lana, honestamente, que com essa cabeça que eu tenho e também com as pessoas que eu tenho aqui trabalhando na construção desses negócios, se a gente não tivesse passando por uma pandemia ou se a gente não... e aí eu entro até no campo político de uma maneira muito pontual, mas se a gente tivesse uma melhor representação política, né, de um modo geral nesse país, enfim, que a vacina chegasse mais rapidamente, por exemplo, porque o Brasil está realmente muito atrasado nesse sentido, a gente estaria performando ainda melhor, tá? Os eventos, por exemplo, antes da pandemia, surgiram várias oportunidades de eventos gigantes, trariam um faturamento muito considerável para os nossos negócios aqui. E aí agora a gente não tem condições de trabalhar com eventos, então isso cai bastante o resultado. Então, no meu caso específico, não está totalmente totalmente relacionado a isso, tá? Só que, de fato, é muito claro que sim, as empresas estão precisando acelerar ainda mais o digital. Inclusive, estou passando por isso internamente aqui. A gente está chamando esse momento de transformação digital e por isso a gente está se reorganizando, porque eu ainda não fiz, por exemplo, nenhum investimento em impulsionamento até hoje, tá? Porque não adianta eu fazer isso se eu não estivesse, não adiantaria eu fazer isso se eu não estivesse 100% organizado para receber o resultado disso, porque o marketing digital é assim, né? De fato, ele traz um resultado ali direto no seu caixa, enfim, traz os clientes imediatamente. E se você não tiver com essa base organizada, estruturada para receber esses novos clientes, também, para mim, perde o sentido. Você vai estar queimando cartucho à toa. Então, estamos passando por esse momento aqui, tá? É interessante demais, cara. A minha especialidade na academia é marketing digital, né? São as disciplinas que eu trabalho há muito tempo. Então, você vê que eu estou sempre te mandando ou alguém de marketing ou alguém de growth hacking, que foi o último menino também, que eu te falei, talvez saiba trabalhar com isso, né? Mas é interessante isso que você está dizendo, então, que mesmo não estando ligado diretamente a isso, tanto é que você faz uma previsão de crescimento muito maior em estando numa outra situação mais favorável, né? Um governo mais favorável, quem nos dera, se tivéssemos, né? Mas aí eu queria saber o seguinte, também agora há pouco você comentou e que tem feito muito com seus clientes, tanto novos quanto antigos, essa transformação digital que você mesmo está passando por ela, né? Wallace, na sua opinião, as estratégias do digital, e aí pode falar para os seus clientes ou de uma maneira geral, qual que é a importância dela para um negócio hoje? Assim? É fundamental? É essencial? Como que você classificaria o universo do digital e todas as suas estratégias para os seus negócios hoje e para os seus clientes? Olha, eu vou te falar que assim, a Sete, por exemplo, quando eu criei ela, primeiro ela começou como uma agência de marketing, com foco, uma agência de comunicação com foco em branding. Então a gente criava as marcas e tudo. E atendendo os primeiros clientes ali no primeiro ano, eu fiquei surpreso porque eu tenho pouca vivência dentro da rotina de agência, né? Trabalhei na New Corp com o Cristiano Cordeiro, genial. E aí aprendi muito com ele ali, mas foi uma passagem muito rápida. Desculpa. E aí comecei a trabalhar e construir essas marcas, mas o valor disso é intangível, né? Então, quanto que uma marca, uma identidade visual bem construída traz de retorno para mim? Não dá para tangibilizar isso. Agora, o marketing digital legal é isso, porque você consegue mensurar, né? Metrificar o seu desempenho e trazer um resultado direto no caixa. Então, quando você recebe um cliente, por exemplo, na Sete, né? Quando eu recebo um cliente hoje na Sete buscando com aquela clássica pergunta, né? Mas isso vai me trazer quanto de retorno? A gente consegue dizer para ele, cara, dá para a gente projetar aqui. É claro que o marketing digital funciona a partir de testes, e aí tem um período ali que você não tem como fugir disso mesmo, porque daí, à medida que você vai ajustando a estratégia, você vai trazendo um retorno muito mais efetivo. Mas
o marketing digital possibilita isso. Isso é sensacional. Na hora de você receber um cliente, por exemplo, né, de fechar negócio, de ampliar a percepção de valor e tangibilizar isso. Então, eu acho que é indispensável. Todas as empresas precisam do marketing digital em alguma proporção, e esse momento veio aí para reforçar muito isso, né? Todo mundo em casa, mas de casa mesmo você consegue contratar esses serviços, você consegue fechar negócios, e o marketing digital impulsiona isso de maneira absurda, né? Eu acho que você falou é muito interessante, principalmente em relação ao ponto de tangibilizar os resultados, porque eu acho que tem tudo a ver com as pautas que a gente trabalha aqui, olha só. Como eu te disse, o nosso público majoritário são educadores. Eu falo com professores, não só para professores de comunicação, mas para todos. E olha que interessante a conexão que eu consegui fazer aqui enquanto você falava. A educação, ela é algo difícil de ser tangibilizada também. Quanto vale uma aula de um professor? Quanto que vale um curso? Claro, todos eles têm preço. Às vezes caro, às vezes barato, enfim. Mas é difícil você botar preço na educação de alguém, né? Os nossos pais falavam lá com a gente, coisa mais importante é a educação. Mas aí a gente não quer pagar caro pelos cursos, né? Prefere pagar caro pelo carro, mas a mãe da gente nunca disse que o carro era o mais importante da vida. Eu estou fazendo essa piada para poder explicar para você que, às vezes, esse meu público que me assiste, querendo entrar no digital para poder se tornar um professor do século XXI, ele tem dificuldade de botar preço nos seus produtos, em precificar, porque para ele educação não tem preço, mas ele bota caro e ele também não vende. E eu estou tentando fazer um paralelo com o seu universo, assim. Os seus clientes que sofreram uma transformação digital, foi feito de maneira fácil ou foi um processo assim, árduo, difícil, tentar se adaptar a esse novo mercado digital, tanto em relação aos produtos e os serviços? Como é que tem sido isso para os seus clientes? É fácil ou é difícil? Então, eu tenho observado que os empresários nesse país, eles são muito corajosos, né? Porque, voltando à questão política, enfim, a gente não... Não, esse país, realmente, ser empresário são heróis, assim, né? A gente não tem apoio de nenhuma parte. Por exemplo, na própria pandemia, o governo fez absolutamente nada para ajudar os empresários em numa situação como essa, né? E aí, bom, eu pelo menos não enxerguei nada que fizesse a diferença. Mas o que acontece? Eles chegam com gargalos em diferentes áreas. E a gente sabe que das empresas que fecham no Brasil no primeiro ano, por exemplo, 75% delas elas fecham por não terem um plano de marketing, por não ter justamente uma estratégia bem definida nesse sentido. Hoje não dá para você chegar no mercado, criar um negócio, bom, pelo menos eu vou dizer em 99% dos casos, não dá para você não ter presença no digital. E aí isso passa pela imagem, mas também pela estratégia, né, pelo posicionamento, de um modo geral. Então, não é tão simples, porque às vezes a gente entra quase como um consultor desse cliente, sabe? Fala, cara, deixa eu te conectar uma outra pessoa aqui que vai te ajudar a estruturar o seu comercial, já que eu não faço necessariamente isso e tudo, mas... E também as pessoas, justamente por estarem em um momento delicado, financeiro, às vezes elas ficam um pouco inseguras. Mas quando a gente consegue mostrar o valor e o que ela pode obter de resultado, e também com as cases que a gente tem aqui, por exemplo, aí tudo acontece, sabe? E a gente, aqui na Sete, por exemplo, a gente busca tratar isso com muito cuidado, assim, dentro do passo que a pessoa está pronta para dar. Então... por exemplo, as soluções na SET, a agência com foco em marketing digital e branding, a gente apresenta essas soluções em etapas. Então, no primeiro momento, você vai precisar, sei lá, refazer sua identidade, depois construir um site e um funil de vendas, e aí depois nós vamos passar para estratégias do marketing digital, por aí vai. O resultado, o retorno que eu tenho recebido dos feedback desses clientes é surreal, assim. Eles realmente ficam felizes e, inclusive, monetizam o suficiente para reinvestir com a gente. Agora,
até me perdi em relação a essa A pergunta. gente estava falando assim, perguntando se a transformação para o digital, os seus clientes, Se eu tenho tido dificuldade. Apesar de ter presença no digital, não tinham foco no digital total, se essa transformação foi suave ou é algo muito trabalhoso? Então, eu tenho tido os dois perfis aqui, eu tenho atendido os dois perfis. Algumas pessoas que começam ali com experiências menores e outras que já chegam com a transformação digital. Inclusive, Lana, essa virada de chave aqui para captar e atender mais clientes, né, para essa transformação digital, nós estamos fazendo agora, porque justamente com a pandemia, e também com esse primeiro ano mais focado no branding, a gente entendeu como o marketing digital pode resolver essa questão que eu tinha mencionado, né, do tipo, cara, e o que isso vai me dar de retorno? Consigo te dizer o que pode te dar de retorno e consigo te mostrar que clientes tiveram retorno muito acima do projetado, por exemplo. Ô, Alisson, eu sou mais velho que você há alguns anos, né? Estou com meus 40 Poucos já. E eu comecei minha carreira como atendimento lá no começo de 2000, né? Eu formei em 2002 em publicidade, foi o primeiro curso que eu fiz. E eu me lembro como é que a gente fazia as metrificações, cara, às vezes era centimetragem. A gente via, por exemplo, quantas vezes o anúncio saiu no jornal. A gente dava em centímetros pro cliente, tal, ó, você saiu não sei quantos quilômetros e tal, né? Porque saiu várias vezes em vários jornais e tal. E uma outra coisa engraçada que eu me lembrei, que na virada dos anos 2000 foi quando o digital começou a engatinhar, ao menos aqui no Brasil, digo no sentido das agências mesmo, né? E eu me lembro que um dos argumentos que eu usava para convencer os clientes a produzir alguma coisa, na época era website, né? Eram os e-commerces, eles nem funcionavam direito assim na época. E aí eu falava assim, olha, não é questão de você quer ou não quer estar na internet, você tá. Aí eu digitava o e-mail, o nome no Google, aí aparecia os resultados da pesquisa, tipo assim, endereço da loja, alguma coisa assim. Eu falei, ó, você já está na internet, aí você tem que decidir se você vai tomar conta do seu local lá, ou você vai deixar os outros tomarem para você. Era um caosinho assim, para justificar a venda de um website para as pessoas. Como você sabe, eu sou relativamente novo nessa área da comunicação e marketing de modo geral, né? Principalmente o marketing digital. Sim. Mas eu tenho um diretor aqui que é um gênio nesse sentido. Até eu queria depois conectar vocês para você conhecer o Ramael, por exemplo. Cara que manja pra caramba no marketing digital. E aí, numa sentada aqui outro dia, meia hora que ele mexeu no Google, conseguiu colocar a Máxima, por exemplo, em primeiro lugar no Google, sem investimento nenhum. Só fazendo serviço de SEO só. Exato. E aí, em meia hora, a gente saiu da 7ª página e saltou para o primeiro lugar no Google, sem investimento nenhum. Agora, imagina com o investimento. A gente está criando agora, por exemplo, um portal novo, né? Para poder receber melhor esse lead e mostrar mais o que a gente faz, né, nessas empresas da Stronger Group e tal. Aí vai ser, o resultado vem... Ele até me assusta de vez em quando, ele fala assim, Wallace, na hora que a gente fizer o marketing digital da forma que tem que ser aqui, vai dar fila de quarteirão aqui, porque de fato o que a gente tem aqui dentro é muito legal. Então eu falo, não, segura um pouquinho mais, deixa eu organizar as coisas. Olha, essa história toda que você está contando para a gente, das empresas todas que você coordena e é dono, e também das adaptações que você fez, tanto de processos internos quanto para os seus clientes, é muito legal o meu público estar escutando isso, porque eu poderia resumir para eles, mesmo as pessoas que não são exatamente do marketing da comunicação, e talvez o assunto não seja tão próximo, é dizer assim, a gente está falando aqui sobre adaptabilidade, né? E agir com inteligência estratégica mesmo no mercado. E me parece que inteligência estratégica é um grande tema aí para você, né? Tanto em relação a como você organiza seus negócios, mas em relação também a como você organiza sua clientela, né? É verdade. Eu comentar com você sobre a Stronger Group, por exemplo, eu fundei ela há 13 anos, vai fazer 14 anos agora em agosto. Tá. E aí ela surgiu home office mesmo, 2 funcionários e tal. Eu criei ela depois de passar alguns dias na casa de umas amigas lá no Rio de Janeiro. E aí, dentro dessa casa delas, eu vi elas recebendo um monte de amigos, e esses amigos tomando uma cerveja e descontraído e tudo, mas trabalhando, e ficavam até muito tarde. E aí eu estava lá no meio e ajudando e tal, de repente era para produzir um evento. E aí esse evento foi na estação Leopoldina, lá no Rio de Janeiro, uma estação de metrô desativada.
Eu falei Leopoldina, falei certo? Falou Leopoldina. Isso, acho que é isso mesmo. Aí, mas cheguei lá nesse evento, 15 mil pessoas, top DJs nesse evento, o lugar estava incrível. E aí eu peguei e falei, cara, eu vou voltar para Belo Horizonte, vou montar um grupo de amigos, vou fazer como as minhas amigas, vou montar um grupo de amigos que vai ser o grupo mais forte dos eventos. Por isso, Stronger Group. Né? E aí cheguei aqui, comecei a montar esse grupo e trabalhar nesse formato que ela fez. E aí a gente foi crescendo. Então, ela surgiu como produtora de eventos, depois se tornou produtora artística e depois gravadora. E hoje tem 2 agências de comunicação, 2 produtoras de eventos, 2 produtoras artísticas e uma produtora audiovisual. Ou seja, há 3 anos eu reestruturei a Stronger Group e aí por isso que a gente estava agora definindo a forma de atender, né, a estratégia como um todo. E eu sabia que eu não tinha expertise suficiente para montar, para viver esse momento de reestruturação. Né? Então, eu fui atrás, por exemplo, de uma consultoria administrativa que me ajudou muito, e nessa parte do marketing e comunicação eu fiquei o responsável, mas sozinho ali, porque o orçamento era baixo, e iniciei esse momento de reestruturação aqui nesse mesmo prédio, né, no prédio do McDonald's da Savassi, só que no 14º andar. E aí a gente tinha meio andar, 200 metros quadrados, e agora a gente saltou para 880 metros quadrados, né, aqui na cobertura. E aí, justamente, essa parte toda veio também, sobretudo por conta dessa identidade, dessa marca poderosa que a gente criou, e também com o digital, sem investimento em marketing digital direto. Volto a dizer, essa transformação a gente está provendo agora. E aí a gente tem uma expectativa de triplicar de tamanho ainda esse ano. Vai acontecer. Triplicar. Uau, cara. Eu acho que quando eu fui aí a primeira vez, eu fui aí 2 vezes, se eu não me engano. Você veio lá embaixo, é verdade. Ainda era lá embaixo, que já era grande, mas nada comparado a esses números atuais. É verdade. Naquela época eu devia ter uns 35 profissionais comigo. Mais ou menos. Agora são 112 e estou contratando mais. Manda mais. Manda mais. Vou mandar mais pessoas. Aí, eu espero que os meninos que acabaram não efetivando aí contigo por uma razão ou por outra estejam nos assistindo, porque tem muito aluno que me assiste. Devem estar, tadinhos, se mordendo. Não, mas as fotos... Olha, eu vou te falar que você é a pessoa que melhor seleciona os talentos para mim, Lana, de todas. Obrigado, então, cara. Não, eu que agradeço, pelo amor de Deus. Eu já te falei, eu tenho que te dar um carro para para agradecer isso. Então, continua mandando mesmo. E as portas para eles, como eram, de fato, diferenciados, se a gente não se encontrou naquele momento por algum motivo, as portas continuam abertas. É só chegar e vamos tomar um café e vamos conversar. Bons talentos sempre me interessam. Legal, cara. Wallace, quando eu chego nesse momento aqui do papo com os meus convidados, eu sempre conto a mesma coisa que eu vou te contar aqui agora, porque eu chamo de feedback ao vivo, que é para escutar a sua opinião sincera, assim, ao vivo. Eu criei o canal com o melhor das intenções, de fato ajudar os colegas comunicadores e professores que estavam passando por problemas durante a pandemia, seja por causa que não se adaptaram ao isolamento, ou porque perderam seus empregos, como se diz, as empresas, elas estão passando por um momento apertado, inclusive as de educação e as agências. E aí eu saquei que esses papos estavam ajudando muita gente estava se inspirando, mudando sua vida, mas que eu podia fazer mais, Eu não sei se você sabe, além de professor universitário e sócio de uma agência e trabalho junto com uma agência de marketing digital, como você, eu também sou designer instrucional do Instituto Ânimo. Isso quer dizer que eu monto cursos para o Instituto Ânimo. E lá, fazendo benchmarking para poder montar meus cursos, eu reparei um trem inevitável, que é assim, o curso quando é foda é muito caro e quando é barato é muito ruim. É difícil achar um curso acessível e bom ao mesmo tempo, né? Até porque os profissionais cobram caro o bom profissional cobra caro pelo seu bom trabalho. Mas o problema é que o professor que está, o publicitário ou o marqueteiro que está desempregado agora, ele não tem grana para pagar o bom curso. E eu pensei assim, cara, eu estou numa situação muito confortável, em que eu posso oferecer esse curso bom por um preço barato, porque esse aqui não precisa ser minha renda, eu já ganho bem em outros lugares, né? Então, eu decidi montar uma série de cursos, mini cursos mesmo, de 8 horas, 16 horas, que trabalham as pautas que a gente falou aqui hoje. Branding, transformação para o digital, adaptação às redes sociais, growth hacking,
e por aí vai. Ou seja, os temas em que o profissional que quer trabalhar com digital precisa aprender de uma forma acessível, então ele tem que ser assim, assíncrono, né? Porque o cara não tem hora, porque você está procurando, fazendo bicos e tal, e barato. Então, minha pergunta para você é a seguinte, Wallace, você acha que essa é uma boa ideia? E se é uma boa ideia, você acha que ela tem espaço? E se ela é uma boa ideia e tem espaço, você tem alguma dica para dar para mim, para a gente aqui do Hiperquadro? Olana, eu não sabia disso e eu fico muito feliz em saber dessa iniciativa. Primeiro que desde o primeiro dia que eu te conheci, eu já sabia desse coração bom, assim, sabe? Sempre focado em fazer o bem ao próximo, sabe? A forma que você me recebeu na primeira conversa foi muito acolhedora e isso eu percebo justamente um acolhimento, né? Eu acho a iniciativa extraordinária, eu não sabia e fico muito feliz em saber, e se eu puder impulsionar, porque, primeiro, se tratando de você, eu tenho certeza que, de fato, esses cursos serão bons, e você falou de temas aí que são muito importantes para esse momento, e poder disponibilizar qualidade nesse ensino por um preço mais acessível, isso é extraordinário. Parabéns pela iniciativa. Não sabia, quero conhecer até mais a partir dessa conversa para ver como eu posso impulsionar. Inclusive, os máximos aqui precisam disso. Deixa eu comentar uma coisa com você. Eu faço algo parecido. A Máxima, que veio à frente desse momento de reestruturação, ela é uma a plataforma de impulsionamento dos talentos. Então, tudo que a gente oferecer para os nossos máximos, né, os agenciados aqui, ele deve ser bom, transformador e numa condição especial. Por quê? Eu observei exatamente o que você mencionou, assim, muitos modelos, por exemplo, porque a Máxima surgiu mais como uma agência de modelos, né, no início. E aí muitos modelos chegavam, ou muitas pessoas chegavam aqui e falavam: eu sou modelo, fiz o curso tal, fiz não sei o quê. A forma como a pessoa já se apresentava para mim, de olhar para ela, eu já sabia que não era um modelo, que não sabia do que estava falando. Então, eu falava: então, deixa eu ver como está a sua passarela. E aí a pessoa não tinha a menor noção. De fato, não, e nesse mercado, por exemplo, no meu mercado, o contrário ocorre, tá? Eles cobram caro por algo que não faz a diferença, ensinam tudo errado. Pior ainda. Nossa, e aí eu peguei e falei, eu vou oferecer o que de fato faz a diferença e numa condição especial, numa condição diferenciada. Os cursos que a gente tem na aceleradora Máxima, por exemplo, não são nessa área do marketing ou da comunicação, né? Tem mais a ver com postura, com descoberta dos talentos, tem a ver com oratória, com coisas desse tipo, e até curso de modelo, manequim, enfim, entre outros. Por exemplo, o meu workshop de atitude máxima, eu falo como essa atitude máxima que tem a ver com autoconhecimento, autoestima, autoconfiança, pode ajudar ela a se destacar no universo das agências ou no mundo lá fora. Mas, de repente, oferecer isso para os máximos pode ser uma boa também. Então, eu acho que a iniciativa é extraordinária. Eu não sabia que você estava fazendo isso, fico muito feliz em saber e faz todo sentido, tá? Inclusive, recomendo mesmo, assim, porque, volto a dizer, se tratando de você, tenho certeza que é bom, e se ainda tem essa iniciativa de ser barato, poxa, eu quero fazer isso agora. eu quero estudar esses cursos contigo. Olha, obrigado pelas palavras tão carinhosas e incentivadoras, eu diria, né? O nosso propósito é esse mesmo, assim, eu estou há 20 anos fazendo formação de publicitários e professores em geral. E trabalho com digital há 20 anos também. Então, assim, modéstia à parte, eu sei o que eles precisam saber para se reinventarem, para se adaptarem, para conseguir se reposicionar. Uma coisa que eu escuto muito dos professores é assim: cara, mas eu não queria começar a dar aula no YouTube ou no Instagram. Eu falo: cara, você pode usar a ferramenta para fazer branding e conseguir melhorar seu lugar lá na universidade, por exemplo, né? Ou na agência, ou seja, como você disse aí dos modelos também. Mas, de toda forma, eu agradeço muito as palavras incentivadoras. Vamos ver se a gente consegue combinar alguma coisa junto para nos ajudarmos. Eu posso ajudar os máximos, você pode ajudar o Hiperquadro também, com certeza. Vai ser um prazer. Vou te esperar, inclusive, nesse novo momento, no novo espaço aqui. Agora a gente vai começar as obras e o lugar vai ficar ainda mais legal. E aí, com certeza. Nós estamos pertinho, vem me visitar.
Vou sim. Pessoal, quem se interessou pelo que eu falei do Hiperquadro, aqui embaixo tem um link, desses cursos, aqui embaixo tem um link chamado hiperquadro.com.br, vai te jogar para uma landing page onde eu falo um pouco mais sobre estes cursos. A gente ainda está montando, porque está faltando uma coisa, a coisa mais importante, que é você clicar lá para poder me dar a sua opinião. Então, cliquem lá, tem uma degustação jazinha, pequenininha, que é a parte que a gente já conseguiu concluir, e você pode deixar opinião, crítica, sugestão, o que você quiser. Wallace, eu quero te agradecer assim, imensamente você ter tirado uma partezinha do seu tempo, que eu sei que é muito corrida, para poder conversar comigo. Para mim é sempre um prazer, uma delícia trocar ideia contigo. Eu espero que a gente tenha muita oportunidade aí para frente de negócios e de amizade. Obrigado mesmo pela participação, viu? Imagina, querido, um prazer. Você pode contar sempre comigo, não só para participar de um programa tão legal como esse, com uma iniciativa tão bonita e tão... Olha, de verdade, quando eu falei que eu quero conhecer esses cursos, eu vou ser um dos que vai clicar aí para conhecer, tá? Porque eu preciso mesmo, estudar nunca é demais. E quem tem, de fato, essa preocupação em oferecer um conteúdo que faça a diferença, e principalmente considerando o momento do mundo, onde as pessoas estão sem grana para poder... ou seja, oferecer um valor que ela consiga pagar, isso aí, meu Deus, é algo que realmente merece ser maximizado e impulsionado. Então, conte comigo, tá? Estou aqui para isso. Obrigado, cara. Parabéns pela carreira de sucesso, parabéns por você